Olá, nossa aula hoje é sobre a alegoria da caverna de Platão. A história é uma tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, aprisionados pelos sentidos e os preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. A alegoria da caverna, também conhecida como parábola da caverna, mito da caverna ou prisioneiros da caverna, é uma alegoria de intenção filosófica pedagógica escrita pelo filósofo grego Platão. Encontra-se na obra intitulada A República, livro 7, e pretende explicar como o ser humano pode se libertar da condição de escuridão que o aprisiona por meio da luz da verdade, em que o filósofo discute sobre teoria do conhecimento, linguagem, educação e sobre um estado hipotético. A alegoria é apresentada após a analogia do Sol e a analogia da linha dividida. As três se relacionam com a dialética, exposta no fim dos livros 7 e 8. Trata-se de um diálogo metafórico, em que as falas na primeira pessoa são de Sócrates e seus interlocutores, Glauco e Adimanto, os quais são os irmãos mais novos de Platão. No diálogo é dada ênfase ao processo de conhecimento, mostrando a visão de mundo do ignorante, que vive de senso comum, e do filósofo na sua eterna busca da verdade. O mito da caverna é uma metáfora da condição humana perante o mundo, no que diz respeito à importância do conhecimento filosófico e à educação como forma de superação da ignorância, isto é, a passagem gradativa do senso comum enquanto visão de mundo e explicação da realidade para o conhecimento filosófico, que é racional, sistemático e organizado, que busca as respostas não no acaso, mas na causalidade. Segundo a metáfora de Platão, o processo para a obtenção da consciência, isto é, o conhecimento, abrange dois domínios: o domínio das coisas sensíveis e o domínio das ideias. Agora, iremos explicar um pouco sobre o mundo sensível para compreendermos melhor a alegoria da caverna. O mundo sensível. O mundo sensível é um conceito filosófico que se refere ao mundo percebido pelos sentidos humanos. É a realidade tangível e concreta que podemos ver, ouvir, tocar, cheirar e provar. Esse conceito é amplamente discutido na filosofia desde a antiguidade, com diferentes interpretações e abordagens ao longo da história. Platão e o mundo sensível. Uma das abordagens mais conhecidas é a de Platão, que distingue entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Para Platão, o mundo sensível é o mundo das aparências, das coisas que percebemos com nossos sentidos. Este mundo é imperfeito e imutável. Em contraste, o mundo inteligível é o mundo das ideias ou formas, que são perfeitas e imutáveis. Para ele, o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo das formas. Aristóteles e o mundo sensível. Aristóteles, um aluno de Platão, teve uma visão diferente. Ele acreditava que o mundo sensível é a verdadeira realidade e que o conhecimento deve ser baseado na observação e na experiência empírica. Para Aristóteles, o mundo sensível não é uma mera cópia do mundo inteligível, mas sim a realidade fundamental que devemos estudar para compreender o universo. Alegoria da caverna. Na Alegoria da Caverna, presente no livro 7 de A República de Platão, o mundo sensível é representado pelas sombras projetadas nas paredes da caverna. A alegoria descreve prisioneiros acorrentados em uma caverna desde o nascimento, forçados a olhar apenas para a parte da caverna, onde vêm sombras projetadas por objetos que passam diante de uma fogueira. Essas sombras são a única realidade que eles conhecem. O mundo sensível, ou mundo das sombras, na alegoria simboliza a percepção que temos da realidade através dos sentidos. Platão sugere que o conhecimento sensível é limitado e enganoso.
uma vez que é apenas uma representação imperfeita do mundo verdadeiro ou o mundo das ideias. As sombras na caverna são distorções da realidade, assim como nossas percepções sensoriais são distorções das formas ideais que existem no mundo inteligível. Quando um prisioneiro consegue se libertar e sair da caverna, ele é inicialmente ofuscado pela luz do sol, mas eventualmente começa a ver o mundo real e a compreender a verdadeira natureza da realidade. Esse processo simboliza a ascensão da alma do mundo sensível para o mundo inteligível, onde reside o conhecimento verdadeiro, representado pelo sol, que na alegoria simboliza a ideia do bem. Portanto, na alegoria da caverna, Platão usa o mundo sensível para mostrar a limitação dos sentidos e a necessidade de buscar o conhecimento através da razão e da filosofia, a fim de alcançar a compreensão das formas puras e da verdadeira realidade. O mundo inteligível, ou o mundo das ideias, ou, melhor dizendo, o mundo das formas, é um mundo superior, apenas acessível ao nosso intelecto e não aos nossos sentidos, que nada mais é do que o mundo do conhecimento ou da sabedoria. É contemplando as ideias do mundo inteligível através de nossa alma que podemos conhecer as coisas. Sendo assim, o mundo inteligível é composto de ideias perfeitas, eternas e imutáveis que podemos acessar através da nossa razão. Um exemplo, a forma ou a ideia de cadeira existe no mundo das ideias como um conceito que temos acesso através de nosso intelecto. É por isso que, quando observamos uma cadeira particular material, no mundo sensível, nós identificamos como cadeira, dado que acessamos a ideia ou conceito de cadeira que existe no mundo inteligível. Todas as coisas materiais que existem aqui no mundo sensível correspondem a uma ideia ou forma lá no mundo das ideias. No mundo inteligível estão as essências, ou a origem de todas as coisas que observamos no mundo sensível. Assim, a origem das cadeiras que existe no mundo sensível é a ideia da cadeira. O que existe realmente é a ideia, enquanto que a coisa material só existe enquanto participa de ideia dessa coisa. Essa é a teoria de participação em Platão. Uma coisa só existe na medida em que participa da ideia dessa mesma coisa. Portanto, segundo Platão, a ideia é anterior às próprias coisas. Seguindo o nosso exemplo, a ideia de cadeira é anterior à existência das cadeiras particulares. Trazendo para a teoria, o mundo exterior, a caverna é iluminado pelo fogo e refletido nas sombras, que representam o mundo inteligível ou das ideias eternas e perfeitas, que são a verdadeira realidade por trás das aparências sensíveis. A ascensão do prisioneiro para fora da caverna simboliza a jornada de alma em direção ao conhecimento verdadeiro e à compreensão das formas. Essas metáforas destacam a distinção entre as realidades ilusórias percebida pelos sentidos, que podemos chamar de mundo sensível, e a realidade verdadeira e eterna das formas, que podemos chamar de mundo inteligível, enfatizando assim a importância do conhecimento filosófico na busca pela verdade. Podemos dizer também que o mundo das ideias representa a percepção enganosa do mundo físico, o mundo das sombras e a verdadeira realidade fora da caverna. Podemos dizer também que o conhecimento inteligível seria aquele que permite o nosso acesso ao ser e à essência de algo que seria imutável, ao contrário da aparência que pode enganar-nos. O conhecimento inteligível estaria no mundo das ideias e das formas, enquanto o conhecimento sensível estaria em nossa realidade material. Essa realidade só poderia ser acessada apenas por meio da capacidade racional do ser humano. Nessa instância estariam as essências das coisas, os conceitos, as ideias fixas e imutáveis que descrevem essencialmente cada ser ou o objeto existente. Os prisioneiros da caverna.
podem representar pessoas como nós, que vivemos em um mundo limitado e preso em nossas crenças e costumes, sem buscar saber sobre outras coisas além da nossa realidade, o que está ligado com o mundo sensível. O mundo que é pensado com emoção e apenas é a realidade que está no nosso campo de visão. Ainda sobre o mundo sensível, temos a caverna, como um elemento que pode representar nosso corpo e nossos sentidos, que segundo Platão é enganoso e errôneo, já que não damos abertura para a razão e no lugar a ignorância. Já as sombras, que os prisioneiros entendem como real e os símbolos que eles enxergam, são diferentes dos sons que eles escutam. São incoerentes. Isso pode simbolizar as opiniões erradas e precipitadas. Faz analogia também com o conhecimento limitado e preconceituoso do senso comum. Do mundo inteligível, podemos também relacionar mais alguns outros elementos, como por exemplo, o momento em que o prisioneiro sai da caverna. Essa saída significa a busca pelo conhecimento. O fato de ele ter sido obrigado e levado arrastado para fora demonstra a forma como o professor conduz seu aprendiz, se esforçando para trazer uma visão ampla e diferente do que ele conhece. Após ele sair, a luz do sol e a claridade do dia incomoda seus olhos, o impedindo que ele abrisse. A luz do dia representa a verdade, o conhecimento verdadeiro da realidade, a razão e a filosofia. Quando o prisioneiro retorna falando do mundo real e como é para os outros prisioneiros, eles se recusam a acreditar nele e, de forma indignada, tentam matá-lo. Isso representa a forma como as pessoas envoltas pela ignorância se impõem à realidade como ela é, julgando com preconceitos quem entende a verdade. O texto originalmente usado tem uma leitura complexa. Nessa leitura, deve-se ser interpretada não com sentimento, mas de uma forma mais profunda e racional. Na sua complexidade do texto é expressada, sobretudo, uma conversa entre aluno e professor e seus ensinamentos para o aprendiz.